Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Invoquemos o Espírito Santo para que Ele nos dê sabedoria para podermos compreender a palavra que Deus quer falar para nós neste dia. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos e irmãs, a palavra que é proposta para a nossa meditação no dia de hoje está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. Quem tiver a Bíblia em suas mãos, pode abrir a passagem para nós fazermos a leitura. Então, no versículo 20 diz o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, aqui nós vemos um ato de luto, né? Esse ato que a gente vê em várias outras passagens do Antigo Testamento, o fato de rasgar o manto, cair por terra. Esse é um momento de luto, né? E mostrando a humildade e a pequenez dele. E outro exemplo na passagem a gente vai ver no Gênesis, capítulo 37, versículo 34, quando Jacó faz o mesmo ao saber que seu filho José tinha sido devorado por uma fera. Ele rasgou seu manto e ali fez um longo período de luto em memória do filho. Mas quem era esse homem Jó? Quem foi esse homem tão conhecido para nós das Escrituras? Eu aconselho a você a ler o capítulo 1 desde o início, para você ficar mais por dentro da história. Vou resumir um pouco aqui. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Então ele tinha muitas posses, muitos animais. Para aquela época, a sua riqueza era medida através da quantidade de bois, de camelos, de ovelhas que você tinha, de servos. Então Jó era esse homem muito rico. E certo dia, o diabo se aproximou-se de Deus e Deus perguntou por onde ele andava. Ele disse: eu andava pela terra a esmo. Então Deus pergunta: reparaste o meu servo Jó? Na terra não tem nenhum outro igual. É um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus e que se afasta do mal. Então, meus irmãos e irmãs, quem somos nós diante de Deus como servos? Será que nós nos parecemos, nos assemelhamos a Jó? Será que Deus tem o prazer de falar de nós como Ele tem o prazer de falar de Jó, como Ele falou com tanto entusiasmo, e tantos elogios? Será que Deus faz o mesmo de nós, de nossas vidas? Somos pessoas, homens e mulheres tementes a Deus e que nos afastamos do mal? Então, voltando para o versículo 20, quando Jó tem essa atitude de luto, é justamente porque o inimigo vai dizer: Jó faz essas coisas boas, Jó é obediente a ti porque é rico, tem muitas coisas. Tira essas coisas dele, porque você vai ver que ele não vai ser tão fiel a você. E Deus disse: você pode tirar tudo dele, só não pode tocar na sua vida. Então o inimigo vai tirando as coisas dele aos poucos. Primeiro os animais dele,
vão morrendo por catástrofes, acidentes. E por último, acaba de perder os 7 filhos. Né? Uma vez estavam reunidos na casa de um deles e ali vem um furacão e mata todos os filhos. Né? Então, quando um servo vem dar a notícia para Jó que ele tinha perdido os filhos, ele, nesse momento de luto, toma essa atitude. Mas em momento algum, vocês vão ver, se acompanharem mais à frente, no próximo versículo, em momento algum ele repreende Deus ou culpa Deus por conta dos acontecimentos. Pelo contrário, ele bendiz a Deus. Ele diz: bendito seja Deus. Se Deus me deu, Deus tirou. Então, essa atitude humilde e reconhecimento de Jó como um servo, como uma pessoa que está ali e tudo que ele tem, tudo que ele conseguiu não foi por mérito dele, mas por providência divina. Então, se Deus o deu, Deus deu a ele posses e Deus também o tirou, ele reconhece que tudo pertence a Deus e o que Deus faz é certo. Então, que essa atitude humilde de Jó possa ser a nossa atitude também no dia a dia. Eu lembro aqui de que eu até indico a vocês procurarem depois, uma música do Padre Antônio Maria que fala: em tudo dai graças, em tudo devemos dar graças a Deus. Que a letra da música vai falar justamente assim, exemplos simples que acontecem na nossa vida. Se o pneu do carro estourou, dai graças a Deus. Se a comida está salgada, dá graças a Deus. Então, essa sabedoria de saber reconhecer os milagres que acontecem na nossa vida, os livramentos muitas vezes que Deus tem exercido em nossas vidas, a gente tem que ter essa sabedoria para agradecer e louvar a Deus pelas coisas que acontecem, que muitas vezes não são do nosso, digamos, agrado, ou que são dos nossos, digamos, dos nossos objetivos, ou que a gente pretendia que acontecesse e às vezes acontece diferente. Mas aí a gente precisa dessa sabedoria. E voltando assim para o tema do livro, justamente a palavra sabedoria, o livro de Jó, como outros livros da Bíblia, como os Salmos, Provérbios, o próprio livro de sabedoria, o livro do Eclesiástico, eles são livros escritos através de uma literatura chamada sapiencial. Justamente essa literatura sapiencial, quer dizer, de sabedoria, não é a sabedoria de acúmulo de conhecimentos acadêmicos, né? Mas uma sabedoria divina, uma sabedoria que adquirimos a partir da intimidade com Deus. E essa sabedoria, ela é refletida nos nossos atos do dia a dia. Então, muitas vezes nós temos pessoas muito sábias com pouco estudo, mas com sabedoria de vida e que aplica a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto no seu dia a dia, nas suas atividades. Então, o fato da gente reconhecer os pequenos milagres que acontecem diariamente em nossa vida, esse é um sinal de sabedoria divina. Reconhecer que aquilo vem de Deus e reconhecermos que o que acontece em nossa vida é por graça e obra de Deus e não puramente por nossos méritos. Então, que nós possamos refletir um pouco sobre o que foi meditado, a palavra de hoje, e pedir a Deus a graça de sermos pessoas obedientes a Ele, de sermos pessoas que tenhamos essa sabedoria divina para reconhecer a mão de Deus intervindo em nossas vidas, em todas as dimensões da nossa vida, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja na nossa vida como servo. Então, que a gente possa pedir a Deus e ao Espírito Santo que derrame sobre nós essa sabedoria que vem do alto, para em tudo darmos graças a Deus, em tudo louvarmos a Ele e bendizermos, porque santo é o seu nome. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.